E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos novamente ao Telos Podcast. Esse é um podcast onde eu falo sobre empreendedorismo e micro startups. E hoje um hot dog sem acompanhamento ainda é um hot dog. Já de cara assim eu vou dizer para vocês por que eu trouxe esse tema. Hoje eu tirei basicamente de um livro que eu já comentei aqui no programa, tá? Que é um livro chamado Rework, do Jason Fried. Para quem não sabe, o Jason Fried, ele é, se eu não me engano, CEO, tá? Um dos fundadores do 37 Signals, que é a empresa por trás de um site, um aplicativo chamado Basecamp, que é basicamente um gerenciador de projetos, né? Ok, então vamos lá. Acho que todo mundo aqui, né, que já tentou fazer algum negócio, construir alguma coisa online ou não, começou obviamente tentando resolver algum problema, mas geralmente, e isso é uma tentação que todos nós sofremos, sabe? A gente quer resolver um problema já, matar uma mosca com um tiro de canhão. Ou seja, a gente quer resolver resolver o problema da maneira mais chique possível e completa possível, né? Queremos colocar tudo e resolver logo todo o problema, ou pelo menos o que a gente imagina que seja o problema. Então, para resolver esse problema, né, para resolver esse tipo de situação, a gente tem aquele velho conceito de MVP, que é o Minimum Valuable Product, que é um produto mínimo viável, tá? Que basicamente, quem já viu aquele livro do Lean Startup já deve ter visto sobre isso, que é basicamente diminuir o máximo possível o escopo do seu projeto com alguma coisa que seja de grande valor, assim, né? Então, para você fazer uma entrega, você criar um produto a partir para resolver algum problema, mas a partir de uma solução bem simples que vai resolver talvez um pedaço daquele problema, talvez o pedaço principal daquele problema, mas não vai resolver todo o problema, sabe? A melhor forma de visualizar isso, assim, de uma forma mais metafórica, né? É através do hot dog, por isso que é o tema desse episódio aqui. Que para, assim, você ter um hot dog basicamente é lá aquele pão. Depois, eu acho que isso vai variar bastante de região para região, tá? Mas na região que eu moro aqui, São Paulo, é um pão, purê de batata, aí depois a salsicha, depois o mostarda, o ketchup e ali finalizando a batata palha, às vezes um milho ou alguma outra coisa assim, tá? Mas para você criar um hot dog, você não precisa de todos esses acompanhamentos, obviamente, né? O pão e a salsicha já é um hot dog. Pode não ser do gosto de todo mundo, mas é um hot dog que atende a necessidade principal ali, que é comer um hot dog. Agora, isso no nosso lado aqui, que é a tecnologia, seja na criação de um produto ou de um serviço. Às vezes a gente vai querer criar, obviamente, uma coisa bem caprichada ali, bem chique, né? Num capricho. Mas às vezes o ideal seria a gente começar com o mais simples possível, né? O mais básico. Vou dar um exemplo aqui do que eu estou fazendo hoje, que é basicamente um site ali para gerar ícones de aplicativo. Então, se você já teve contato ali com o desenvolvimento mobile, seja Android, seja iOS, você tem que criar o ícone do aplicativo, tá? E aí ele vem em vários formatos e várias dimensões diferentes, né? Ele é sempre quadrado, né? Mas mesma altura e mesma largura, só que ele tem vários tamanhos diferentes, né? E muda de plataforma para plataforma. E no caso do iOS eu acho que tem um pouquinho mais, são vários ícones que você tem que ter, porque é ícone que vai... a gente pensa assim, é só aquele ícone que tem ali no launcher, né? Quando você vê o aplicativo e clica para abrir ele. Mas não, tem o ícone que vem na notificação, tem o ícone que vai para a loja, tem o ícone que vai no aplicativo da App Store, tem livro para celular, tem o ícone que vai no aplicativo da App Store para desktop e por aí vai. Dá mais ou menos uns 20 e poucos ícones ali, se eu não me engano, tá? Eu acho que o número é mais ou menos esse, é perto de 20. E são vários, então se você pega uma imagem principal ali do seu ícone, criou seu ícone,
eu vou dizer assim, o tamanho ideal para você criar o ícone é 1024 por 1024 pixels. Criou o seu ícone, aí você vai ter que pegar ele e copiar e sei lá, 20 vezes, mudar o tamanho dele e salvar. Isso é um baita trabalho. Então eu criei essa ferramenta, estou para disponibilizar aí, que é basicamente você sobe a imagem lá e ele faz o download dos seus ícones todos já no formato. Ah, mas já tem coisa que faz isso? Tem, realmente tem. Mas não quer dizer que não tem espaço para outros também. E a princípio, quando eu estava pensando nele, né, eu pensei assim, eu vou fazer um software, né, que vai pegar a imagem principal, vai fazer todos os tamanhos, vai fazer o download, vai gerar ícones para iOS, para Android, vai gerar os ícones no Android para diversos tipos de plataforma, né? Porque não sei se você sabe também, mas no Android os ícones da Samsung eles têm um formato diferente dos outros aplicativos, da Xiaomi e por aí vai. E o Android teve um tempo que ele tinha os ícones não são muito bem redondos, eles são mais assim ovais, né? Não sei se você já teve contato com esse tipo de ícone alguma vez, mas ele é meio oval. E para fazer esse ícone, basicamente é feito através da imagem principal, que ainda é quadrada ou com aquelas bordas mais arredondadinhas, do jeito que vai visualizar na maioria dos celulares, e fazer uma leve modificação para ele se encaixar ali naquele formato meio oval. E pensei em colocar tudo isso. Só que no final eu falei, bom, eu vou fazer um MVP. Então, o MVP basicamente a pessoa escolhe, é Android ou é iOS. Se for iOS, gera lá todos os ícones. Se for Android, gera só os ícones mesmo, normal, sem esse formato oval. E com isso, qual é a minha ideia? A minha ideia é lançar e ver o feedback, algum feedback se tiver também, né? Algum feedback para melhorias, para possíveis melhorias ou incrementos de alguma coisa. Esse tipo de coisa. Acho que é isso que é o hot dog sem acompanhamento ainda um hot dog. Então eu vou criar ele o mais básico possível, disponibilizar e conforme for o feedback, melhorar ou não, retirar ele de lá. Também que pode acontecer, tá? É uma alternativa também, é uma opção. E novamente falando do Lean Startup, aquele livro, né, do Eric Ries, se não me engano é isso o nome dele. Ele tem esse fluxo, né, que é você testar, criar, testar e aprender. Então é basicamente você girar um negócio nesse sistema. Você tem um sistema que é assim, você constrói, no caso um MVP, lança e pega o feedback e aprende em cima daquilo. Lança de novo, colhe feedback, aprende. E por aí você vai crescendo o seu produto, o seu serviço online, alguma coisa desse tipo, o que você tiver aí. Até mesmo para a gente não gastar muito tempo, né? Desperdiçar muito tempo. Então imagina que você vai... Um exemplo, se fosse esse o caso, tá? Que hot dog já é uma coisa bem conhecida de nós brasileiros aqui no formato que é hoje, né? Então a pessoa quando vai criar, sei lá, seu food truck ou a sua barraquinha de hot dog, ele já tem em mente que é mais ou menos aquele padrão. Mas imagina você chegou num lugar que ninguém conhece hot dog. Ninguém sabe ali o que é hot dog, ninguém nunca comeu. E você vai chegar e entregar aquele hot dog com todos os acompanhamentos. Com batata palha, ketchup, mostarda e etc. Talvez as pessoas vão achar o gosto meio forte demais, né? Essa mostarda tem um gosto meio forte. Mas e se você criar ali o seu hot dog, vamos dizer assim, o plano básico, que é o pão com salsicha, apenas, e você criar novos formatos daquele hot dog. Então você vai criar um hot dog pão, salsicha, mostarda, ketchup, outro pão, salsicha, completo, né? Pão, salsicha, purê de batata, batata palha, tudo tem direito. E o seu básico, para quem gosta só do básico, que é o pão com salsicha. Então, a partir de um mesmo produto, o hot dog, você criou 3 versões diferentes, vai atender uma gama de público maior. Só que você começa com o básico, pão com salsicha. E se você vê que tem o feedback, as pessoas estão falando, eu já vi em algum lugar falar que as pessoas fazem hot dog com isso aqui. Então você traz essa nova receita e vai crescendo o seu produto assim. Essa é uma ótima maneira, um ótimo sistema para você crescer o seu produto.
que é interagindo e iterando sobre o feedback dos clientes, né, dos consumidores. Então é isso, recapitulando aqui, a gente vai utilizar um sistema, né, sempre bom utilizar esse sistema, principalmente para micro startups, que é o tema desse podcast, né, para a gente que está começando sozinho ou com poucas pessoas ali um produto ou um serviço. Então, comece com MVP, aplica o sistema do Lean, né, que é você construir, pegar feedback e aprender em cima disso, e depois vai melhorando. Então esse é o fluxo basicamente, né? Começa pequeno e vai crescendo aos poucos. E por hoje é isso, até a próxima, pessoal.